Graça e paz, amada igreja. Não foi possível ministrar ao vivo, mas nós estamos gravando aqui essa mensagem pelo canal do YouTube. Espero que dê tudo certo, porque diferente do que aconteceu há 3 anos atrás, eu vinha de férias aqui para João Pessoa, com um desejo de nem voltar para o Rio de Janeiro, desgastado, emocionalmente abalado, início de processo de depressão, desistido de muitos propósitos de Deus na minha vida. Há 3 anos atrás eu vim para João Pessoa de férias, não querendo o Rio de Janeiro. Agora esse ano está sendo diferente. Esse ano eu vim para João Pessoa já com saudades da igreja do colégio. Com aquele mesmo desejo que eu tinha antes, quando eu vinha aqui para João Pessoa, quando eu ia para Israel, de entrar ao vivo no culto, para ministrar a igreja, para ver a igreja, para saber que a igreja está me vendo, aquele desejo de estar junto, de estar em comunhão, de estar no relacionamento. E foi sobre relacionamento que eu conversei muito com os pastores na semana passada. Chegamos à conclusão, convencidos pelo Espírito Santo, que nós temos que reconstruir relacionamentos. A primeira coisa que eu queria dizer é que os nossos relacionamentos são construídos no reino espiritual. Então, se o reino espiritual está abalado, os nossos relacionamentos se enfraquecem. Nós fomos convencidos disso nesses últimos 3 anos. Todos os nossos níveis de relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento com a esposa, relacionamento com a família, com os amigos, com os irmãos em Cristo, com a igreja, os nossos relacionamentos não foram construídos de uma forma comum. Os nossos relacionamentos foram construídos no mundo espiritual. Então nós sempre temos que trabalhar para construir um reino espiritual, manter o reino espiritual ativo. E esse reino espiritual, ele tem bases, ele tem princípios. Nós sempre temos que manter o reino espiritual ativo, porque os nossos relacionamentos não são construídos no reino natural. Os nossos relacionamentos são construídos no reino espiritual. Então, se deixamos de construir o reino espiritual, ou se o reino espiritual nas nossas vidas, eles estarão enfraquecidos também. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento interpessoal, todos os níveis de relacionamento estarão enfraquecidos, ou eles vão terminar se o reino espiritual estiver abalado. Então nós estivemos conversando com alguns pastores, pastor Alex, pastor Marcelo, pastor Alexandre, sobre a necessidade de reconstruirmos redes de relacionamentos na igreja, coberturas de proteção. E nós temos novidades boas da parte de Deus em relação a isso. Vamos reconstruir na igreja redes de relacionamentos que geram proteção. E desde então, desde essa conversa, Deus tem gerado uma palavra no nosso coração, que eu estou aqui começando a compartilhar com os irmãos. E Deus me deu coração que o reino espiritual precisa ser construído ou reconstruído para gerar relacionamentos. E eu encontro na Bíblia alguns princípios para que esse reino espiritual seja construído e seja mantido. O primeiro princípio que eu encontro na Bíblia para construir um reino espiritual que gere relacionamentos saudáveis é o princípio da transparência. Eu encontro esse princípio em Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 13, quando a palavra de Deus diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventura no jardim no final da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Primeiro princípio que eu encontro na Bíblia para construir o reino espiritual, onde os nossos relacionamentos são gerados, é o princípio da transparência. O homem, quando pecou, ele se escondeu de Deus. Quando o Senhor perguntou onde ele estava, o que ele tinha feito, ele tentou dar uma desculpa na sua insistência de se esconder de Deus. E muitas vezes nós chegamos à presença de Deus ou à presença de outras pessoas com as quais nos relacionamos e nos escondemos através de máscaras, nos escondemos através da hipocrisia, nos escondemos através do medo. Adão estava com medo a Deus, estava com medo das consequências do seu pecado. E quantas vezes nós nos escondemos de Deus e das pessoas por causa do medo?
do medo das consequências do erro que cometemos, por causa da vergonha dos erros que cometemos, ou nos escondemos através de tantas outras coisas. Então eu entendo na Bíblia, irmãos, que para gerar um reino espiritual diante de Deus, diante dos homens, nós precisamos ser transparentes, nós precisamos chegar à presença de Deus desnudos. Nós precisamos chegar à presença de Deus sem máscara, sem capa. Nós precisamos chegar à presença de Deus e mostrar nosso coração para Ele. Nós precisamos chegar à presença dos nossos irmãos e dizer o que nós estamos sentindo, dizer o que nós estamos pensando, deixar com que os irmãos vejam o que está no nosso coração. Me perdoe-os. Então, o primeiro princípio que eu encontro na palavra do Senhor para construir um mundo espiritual é transparência. Sem transparência, nós não construímos um mundo espiritual onde nós geramos os relacionamentos. Então é hora de você chegar à presença do Senhor sendo verdadeiro, sendo transparente. Chega à presença do seu irmão, seja verdadeiro, seja transparente. Está triste, diz que está triste. Está chateado, diz que está chateado. Não finja que está bem diante de Deus. Não finja que está bem diante das pessoas. Não anda atrás de nada, porque para gerar o reino espiritual que é necessário para construir relacionamentos, nós temos que ser transparentes, nós temos que ser verdadeiros. Chegou esse tempo de construirmos o reino espiritual para gerarmos relacionamentos saudáveis através da transparência e através da aproximação. Em Êxodo capítulo 3 tem um texto muito tremendo. Aquele texto, irmãos, que narra o episódio quando Moisés ele viu a sarça ardente e ali ele foi visitado pelo Senhor e foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel. E o texto de Êxodo capítulo 3 diz assim: Moisés e seu cego, posto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consumia. Irmãos, que palavra tremenda! Olha um outro princípio aqui para que você construa um reino espiritual onde os relacionamentos são gerados e mantidos e preservados. O princípio da aproximação. Moisés, quando viu de longe a sarça pegando fogo, ele disse: vou me aproximar para ver que coisa espantosa é essa. A sarça, o arbusto está pegando fogo e não está se consumindo. E ele desejou se aproximando, teve uma experiência pessoal com Deus. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Eu repito, os nossos relacionamentos com Deus e com os homens é gerado no reino espiritual. E existem princípios, atitudes que nós temos que tomar para gerar um reino espiritual onde os nossos relacionamentos são construídos e mantidos. O primeiro princípio, o princípio tão necessário para as nossas vidas, o princípio da transparência. O segundo que eu quero compartilhar agora, o princípio da aproximação. Você tem que ter atitudes que te levem a se aproximar de Deus. Você se aproxima de Deus através da oração. Você se aproxima de Deus através da leitura bíblica. Você se aproxima de Deus compartilhando com o irmão. Você se aproxima de Deus. E muitas vezes nós estamos olhando para Deus distantes, até por causa da falta do cumprimento do primeiro princípio, a transparência. Nós estamos com medo, nós estamos com vergonha de mostrar quem somos, de ser descobertos daquilo que nós fazemos. Então nós estamos distantes. Então, distante de Deus, não há como construir relacionamento com Deus para gerar um reino espiritual onde os relacionamentos são gerados. Eu preciso me aproximar de Deus, como Moisés disse aqui: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Você precisa se aproximar do que Deus está fazendo, onde Ele está agindo. Você precisa se aproximar mais da comunhão com a igreja para ter um relacionamento pessoal com o Senhor, para ter um relacionamento mais sério com os irmãos. Que assim seja o Senhor Jesus. Espero que esse som que nós estamos começando a ouvir agora não esteja atrapalhando aqui a minha voz. Espero que a minha voz, e principalmente a voz do Senhor, esteja alcançando a sua alma nesse momento. Quero partir então para o terceiro princípio para se gerar o reino espiritual onde os relacionamentos são construídos, o princípio da santificação. Nesse mesmo texto aqui, quando Moisés disse: vou me aproximar da sarça para ver que coisa espantosa é essa, o Senhor lhe diz o contrário. Parece até uma contradição,
Mas não é. Porque no versículo 5 nós lemos: e Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Moisés queria se aproximar, uma intenção muito boa, mas Deus disse: não se aproxime antes de tirar as sandálias dos seus pés, porque esse lugar era santo. O Senhor estava ensinando para Moisés que ele precisava sim se aproximar dele, mas precisava se aproximar santificado, purificado. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se aproxime de Deus para construir o mundo espiritual, para gerar relacionamentos saudáveis. Mas quando você decidir se aproximar de Deus transparente, você precisa também se aproximar de Deus santificado, com o coração puro. E por último, o princípio da separação. Em Gênesis capítulo 32, há aquela narrativa de 22 a 24, quando Jacó precisava desesperadamente a sua vida em Peniel. Lembra o que ele fez? Quando ele atravessou, separou da família, ele deixou a sua família num canto e se separou para ter um encontro com o Senhor. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos que nos separar da família, dos amigos, do colega de trabalho, até da igreja, ir para o monte, ir para o nosso quarto, porque ali nós não vamos ter interferência. Eu vim aqui para a varanda da minha mãe, porque dentro da casa tem muitas pessoas. Eu imaginei aqui vai ser um lugar mais tranquilo, sem ruídos, embora agora há pouco aqui alguém ligou um som próximo e atrapalhou um pouco a ministração. Mas o objetivo de eu me separar aqui para essa varanda é para que eu não tivesse interferências, para que a imagem da televisão que estava ligada, as conversas, as movimentações não me impedam. Então muitas vezes nós temos que fazer isso, nos separar para um lugar tranquilo, para que nós possamos clara. Jacó precisava ter um encontro com Deus naquele momento, irmãos. Ele estava desesperado. O irmão dele, por causa de um ódio mortal, queria matá-lo. Ele sabia que antes de ter um encontro com o irmão, ele precisava se separar, ele precisava ter um encontro com Deus, ele precisava de uma resposta de Deus. Então ele disse: nessa hora não vai ser o conselho da minha mãe, não vai ser o conselho do meu pai, não vai ser o conselho da minha esposa, dos meus filhos. Agora só o conselho de Deus pode salvar a minha vida. Então tem horas, meu irmão, que a gente precisa parar de ouvir o conselho das pessoas para ouvir o conselho de Deus. Você precisa um mundo espiritual onde você tem saudáveis. Eu quero te dizer isso mais uma vez, não quero ser repetitivo, mas essa é a palavra rema. Se eu dissesse só isso, não seria o suficiente. Deus nos ministrou isso nessa conversa de pastores. Os nossos relacionamentos são construídos no reino espiritual. Se esse reino espiritual, nas suas bases, nos seus princípios, está comprometido, os relacionamentos serão comprometidos também. E o reino espiritual se constrói quando nós somos transparentes. O reino espiritual se constrói quando nos aproximamos de Deus. Se você está distante de Deus, essa é a noite para você se reaproximar dele. O reino espiritual é construído quando nós nos santificamos o coração. O reino espiritual é construído quando nós... É tempo de você separar, é tempo de você parar de ouvir o conselho das pessoas para ouvir o que o próprio Deus quer te dizer. É tempo de você sair do meio, como diz aqui no Nordeste, do furdunço, do moído. Moído aqui é confusão, da bagunça, do disse-me-disse, para ouvir só o que Deus tem a falar ao seu coração. É tempo para isso, amados. Eu não sei se você está recebendo essa palavra como eu recebi na nossa conversa com os pastores. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso para ampliar o entendimento dessa palavra no seu coração. Estou muito feliz por ter compartilhado essa palavra com você. Espero que você seja abençoado. Estou muito feliz por estar ministrando a igreja hoje. Daqui a pouco a gente vai voltar a assistir o culto ao vivo ali. Felizmente não deu para ministrar ao vivo a conexão da internet aqui, mas nós vamos mandar essa gravação. Recebam essa palavra e sejam abençoados. Irmãos, vamos reconstruir o reino espiritual. Vamos reconstruir as bases do reino espiritual, individualmente e como igreja, e todos os níveis de relacionamentos com Deus e com os irmãos serão restaurados também. Guarde no seu coração essa palavra. Reconstrua o mundo espiritual através da transparência, da aproximação, da santificação, que é muito necessário para nos aproximarmos do Senhor, e também da separação. Separe-se. Tenha um dia na semana para fazer um jejum, quando você se separa das coisas carnais,
Você sai do mundo natural e entra no mundo espiritual. Que tudo que você conquistou em níveis de relacionamento, que o Senhor te concedeu. Igreja amada de colégio, estou muito feliz por estar falando aos irmãos agora, mesmo que não seja ao vivo. Estou muito feliz de algo que eu tinha no meu coração há 3 anos atrás, um amor incondicional pela igreja. Fazia uma viagemzinha, eu já batia aquela saudade. Como eu disse no início, desejo de ver a igreja, desejo que a igreja me visse. Graça e paz. Que Deus abençoe os irmãos. E quero louvar a Deus também, porque o nosso carro nessa madrugada foi roubado, mas em menos de 12 horas já foi achado, intacto, e eu sei que isso é a resposta das orações e do cuidado dos irmãos também. Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz.